Eu saúdo a todos na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, hoje é 3 de fevereiro, primeiro mês em que nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Então é importante que nós façamos uma breve reflexão sobre a razão de estarmos aqui celebrando este momento em nome do Senhor Jesus. Sem querer nos aprofundarmos demais no tema, mas sem deixar também de ser superficial, precisamos relembrar que existem momentos em que nós fazemos algumas coisas e repetimos algumas práticas, porque é pela repetição que nós ensinamos aqueles que não conhecem e também relembramos e trazemos à memória daqueles que conhecem a importância daquilo que nós fazemos. Então, celebrar a ceia do Senhor periodicamente tem a intenção, o intuito de refletir sobre aquilo que o Senhor tem de mais fundamental nas Escrituras, que é o sacrifício dele por nós. É a dedicação que o Senhor fez por nós naquele momento, naquela cruz, com todas as coisas conspirando contra a obra do Senhor, mas nós reconhecemos pela obra da cruz que Deus em Cristo Jesus manifestou todo o seu poder, toda a sua graça, todo o seu amor e concretizou os seus planos de maneira especial. Então, celebrar a ceia do Senhor é trazer à memória daqueles que já conhecem a mensagem da cruz e ensinar aqueles que ainda não conhecem a importância deste momento, desta celebração. Então, Paulo, em 1 Coríntios, capítulo de número 11, se você puder abrir, 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 23, Paulo ele vem narrar uma história, um fato que aconteceu com Jesus, em que Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, ele partiu o pão e disse: esse é o meu corpo que é dado por vós, façam isso todas as vezes que vocês se reunirem em memória de mim. Tomou também o cálice e disse: este cálice é o símbolo da nova aliança no meu sangue, façam isso, tomem este cálice e façam isso todas as vezes que vocês se reunirem, para trazer à memória de vocês aquilo que eu fiz por vocês. Eu derramei o meu corpo, eu derramei o meu sangue, para que vocês pudessem ter vida. Isso que eu estou narrando para vocês, está aqui no verso 23 em diante. Ele disse: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu o pão e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo e então coma do pão e beba do cálice. Alguns segmentos cristãos celebram a ceia do Senhor acreditando que o pão se transforma no corpo e o cálice se transforma no sangue. Outros têm outros tipos de prática, acreditam na presença mística do Senhor nos elementos. A nossa forma de crer é que tanto o pão quanto o cálice permanecem os mesmos, mas entendemos que a ceia é um memorial. Então, quando nós comemos do pão e bebemos do cálice, nós cremos que nós estamos trazendo à memória, nos apegando à ideia de que em memória de mim, disse o Senhor, nós devemos então praticar. Mas Jesus não está presente aqui. Eu diria para vocês que não há lugar onde nós possamos fugir da face do Senhor. Por isso que o culto é a celebração de algo que deve existir na nossa vida pessoal. A nossa vida deve ser uma vida de culto, porque Ele está em todos os lugares, ou melhor dizendo,
Todos os lugares estão na presença do Senhor. É impossível fugir da face do Senhor, conforme diz Salmo 139. Para onde eu irei? Onde eu me esconderei da sua face, Senhor? Se eu for no mais altos céus, ali o Senhor está. No mais profundo abismo, ali o Senhor está também. Então nós estamos aqui celebrando a presença do Senhor, mas com esses elementos, trazendo à memória aquilo que de fato representa a obra do Senhor Jesus. Vou pegar o Bruno aqui de surpresa para tocar Perdão e Graça para nós. Vai tocando, e aí a gente vai cantando e vai repetindo durante a nossa celebração. Vou chamar os diáconos aqui à frente, para que nós possamos então proceder à nossa distribuição dos elementos. E acho que a primeira música que eles cantaram é muito importante para aquilo que nós estamos celebrando aqui. Júnior, me ajuda aqui, por favor. 1, 2, 3, 4, 5. Cris, vem cá, me ajuda aqui também. Enquanto o violão está tocando, você só vai abaixar a sua cabeça, fechar os seus olhos, porque a palavra de Deus também nos ensina que nós devemos observar o nosso coração. Além de trazer à memória essa mensagem, é para que nós façamos uma reflexão do nosso compromisso, da nossa dedicação à obra do Senhor, a nossa vida de confissão, que nós possamos nesses instantes confessar os nossos pecados, reafirmar o nosso compromisso. E sendo você um cristão, participe conosco. Ouve, Senhor, a nossa oração, purifica o nosso coração e fortaleça-nos, em nome de Jesus. Amém. Então, todos aqueles que de alguma forma já professaram a sua fé como cristãos, a nossa prática batista é que essa profissão de fé é feita por meio do batismo, mas nós entendemos que em algumas denominações isso acontece de maneira diferente. Você tem a liberdade de participar conosco do pão e do cálice. Nós vamos distribuir e quando você receber, você segura para que nós possamos participar juntos. Vai pelo aquele lado de lá. Aqui pelo meio. Pelo cantinho. Aqui pelo meio. Aqui pelo campo lá. Por lá. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou. Vamos lá? Tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar. Só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde não rejeita, Senhor. Estenda a mim tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Esse momento também é um momento de devoção e de alegria, né? É um momento em que nós prostramos o nosso coração diante do Senhor, mas também é um momento de celebração. A gente costuma imaginar a ceia como um momento de tristeza, mas é um momento de celebração, é um momento de dedicação e é um momento de alegria, porque a obra do Senhor é uma obra de
transformação, de purificação. Alguém não recebeu os elementos? Todos? Então, pedir que o pessoal venha à frente, os diáconos que já distribuíram. Pode pegar, vamos distribuir, vou distribuir lá. Já receberam. Pão, cálice, todos já recebeu? Pode pegar. Todos pegaram? Esse pedaço de pão, ele faz a representação do corpo de Cristo, que foi moído pelas nossas transgressões, que foi sacrificado pelos nossos pecados, e que hoje, ao participarmos desta ceia, nós possamos relembrar do sacrifício de Jesus, que nos livrou da punição e nos dá uma nova perspectiva, uma nova esperança. Obrigado, Senhor, pelo corpo do seu Filho que foi entregue por nós, e hoje nós juntos celebramos esta ceia com gratidão em nossos corações. Vamos todos participar do pão. Que a doçura desse pão, também representada agora na doçura deste cálice, desta uva esmagada, né, que nos traz esse néctar, não mascare, pelo contrário, nos mostre que o mesmo Jesus que foi moído no seu corpo, derramou o seu sangue, e a Bíblia nos ensina que sem o derramamento de sangue não há perdão e remissão dos pecados. E foi pelo sangue de Jesus que não mais há necessidade do sacrifício de animais para apaziguar a ira do nosso Deus. Pelo contrário, o Senhor nos traz esse novo cálice, é o cálice do amor, onde o sangue de Jesus é derramado para que nós tenhamos acesso à presença do nosso Pai. Vamos todos participar deste cálice. Mais uma vez, Senhor, nós te agradecemos e pedimos, ó Pai, que nos próximos instantes deste culto, a Tua palavra possa transformar as nossas convicções, trazer refrigério para a nossa alma, paz para o nosso coração e compromisso na nossa relação contigo. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Irmãos, apenas compartilhar com vocês. Ontem eu estive pregando na Igreja Presbiteriana Independente de Hortolândia, e foi um tempo assim muito bom, né? É bom quando a gente participa de um outro culto, né? Apenas para a gente conhecer as novas realidades, novas perspectivas. E eu queria relembrar daquelas palavras que nós aprendemos nas Escrituras, né? Quando lá, principalmente, a gente olha para o livro de Atos e para as cartas de Paulo e tudo mais, na expansão da igreja, às vezes nós achamos que as lutas que nós travamos são apenas nossas, e achamos que as conquistas que nós temos também são apenas nossas, mas irmãos como nós, em outros lugares, têm batalhado, têm lutado pela fé, têm persistido no ensino, e ontem nós pudemos ver algumas igrejas ali reunidas, celebrando o nome do Senhor, e eu fiquei muito feliz, por dois aspectos: por vê-los se dedicando e tentando recuperar
um trabalho de jovens. Então foi ali um momento muito legal, onde nós pudemos compartilhar a palavra de Deus e participar daquele culto numa nova realidade, e aquilo alegrou bastante o meu coração. Por outro lado, me lembrei na hora do nosso trabalho aqui de jovens, que eu achei que as nossas lutas fossem grandes, mas ao conversar com os líderes de lá, eu percebo que, graças a Deus, porque Deus tem levantado homens e mulheres, jovens, para servirem essa comunidade e semanalmente estarem se dedicando a esse trabalho. Então eu queria agradecer a Deus pela vida de vocês que têm trabalhado com esses jovens, porque é fundamental para o fortalecimento deles e para a continuidade do projeto que o Senhor tem para nós como comunidade. Vou chamar o pastor Kenneth, que vai nos trazer a palavra do Senhor. Crianças, vai esvaziar o culto agora, né? As crianças podem descer para suas classes. Boa noite a todos. Fazendo um calorzinho, né? Calorzinho me faz pensar dos 18 anos que nós passamos na Costa do Marfim, na África. Muito calor. Então, em homenagem ao calor, eu vim com uma camisa da Costa do Marfim, né? Já que estamos lembrando o calor e lembrando a África, então aproveitei para vir com essa camisa. Sempre recebo comentários, né, quando eu venho com uma camisa diferente, de outro lugar e tudo, né? E um dos lugares que eu posso usar camisas desse tipo é aqui na igreja, né? Então, aproveito, os irmãos acabam sendo as cobaias, né? Bom, irmãos, hoje nós vamos dar continuidade àquilo que o pastor Lucas começou na semana passada. Nós estamos falando, ele colocou como um tema para esse ano, para estarmos falando sobre redescobrindo propósitos para viver. Redescobrindo propósitos para viver. Então, todos os assuntos que nós estaremos tratando, de alguma forma ou outra, vão tocar neste tema. Na semana passada, o pastor Lucas pregou do capítulo 1 de Gênesis, falando então sobre a criação, deu uma explicação muito boa, muito completa, gostei bastante da mensagem da semana passada, falando sobre Deus e a criação. E nós vimos também que no final de cada fase da criação, cada dia da criação, o Deus Criador olha para aquilo que foi criado e ele declara que tudo que ele tinha feito ficou bom. No final ele fala até que ficou muito bom. Não só bom, ficou muito bom. A criação ficou muito boa. O auge da criação foi justamente quando Deus criou os seres humanos. Os seres humanos que são a coroa que Deus colocou aqui nesta terra. Ele os fez diferente do restante da criação. E o pastor Lucas falou um pouco sobre isso na semana passada, e ele disse que nós como seres humanos, nós fomos criados com um propósito. Ele nos criou para que nós tivéssemos um relacionamento com Ele. Deus quer ter um relacionamento com os seres humanos, um relacionamento que é muito diferente do restante da sua criação. No capítulo 3, acontece uma coisa que causa uma reviravolta na história da humanidade. No capítulo 3, nós vemos que o pecado entrou no mundo. E esse pecado entrou devido à desobediência do primeiro casal. Devido à desobediência deles, o pecado entrou no mundo, e esse pecado abalou essa criação perfeita que Deus tinha feito. E com esse abalo veio uma série de distorções e deturpações daquilo que Deus tinha criado. Daquilo que Deus tinha criado, que era bom e muito bom,
Quando o pecado entrou no mundo, causou uma série de consequências, de distorções e de rupturas. Nosso propósito aqui, hoje à noite, não é detalhar tudo isso, falar sobre o capítulo 3 de Gênesis, mas eu posso dizer que o pecado trouxe 4 tipos de rupturas principais, se nós podemos classificar dessa forma. O primeiro tipo de ruptura que trouxe foi justamente a ruptura daquele relacionamento que o primeiro casal tinha com Deus. Deus criou os seres humanos para terem um relacionamento com Deus e tinham um relacionamento com Deus, mas quando o pecado entrou no mundo, houve uma ruptura, uma quebra desse relacionamento. Não somente houve uma ruptura no relacionamento com Deus, mas também houve rupturas nos relacionamentos dos seres humanos com outras pessoas, com outros seres humanos. Logo em seguida, nós já vemos a história de Caim e Abel. Vemos aquela situação onde os irmãos, filhos do primeiro casal, já se desentenderam, e de uma forma violenta. E a violência cresce nos primeiros capítulos de Gênesis. Quando nós lemos os primeiros capítulos de Gênesis, o pecado trouxe uma ruptura nos relacionamentos com outras pessoas, que perdura até hoje. Contaminou a humanidade, e essa ruptura nos relacionamentos continua até os nossos dias de hoje. Mas teve uma terceira ruptura, que é a ruptura na nossa interação com a criação, que os seres humanos têm com a criação e com o meio ambiente. Como o pastor Lucas falou na semana passada, o ser humano foi criado aqui para gerenciar tudo que Deus tinha colocado à sua disposição. E naquela forma pura, naquela forma inocente, eles estavam ali para usufruir de uma boa criação e gerenciar essa boa criação. Mas essa ruptura que o pecado trouxe fez com que a natureza, às vezes, nos causa surpresas. Fez com que o ser humano também abusasse das riquezas naturais que nós temos. Fez com que nós tenhamos problemas de meio ambiente por causa dessa dificuldade que nós temos de conviver com a criação e com o meio ambiente. Não só ruptura com a criação e o meio ambiente, mas um outro tipo de ruptura, que é a ruptura dentro de nós mesmos. Uma ruptura com nós mesmos. Os seres humanos passaram a ter dificuldades, não só com Deus, não só com as outras pessoas, não só com o meio ambiente, mas consigo mesmos. As pessoas passaram a ter essas dificuldades, e é esse tipo de ruptura que nós queremos focar nesta noite. O pecado afetou o nosso relacionamento conosco mesmo, e isso gera conflitos internos, com os quais nós temos que lidar no dia a dia. Alguns conflitos internos são mais graves do que outros. Alguns conflitos internos duram mais tempo do que outros, mas todos nós temos que lidar com esses conflitos internos. Pastor Marcelo falou, acho que foi na semana retrasada, que ele gosta de estatística, né? Eu também tenho uma pendência para isso também. E eu estava lendo, né, uma estatística que diz que no Brasil a estimativa é que 23 milhões de pessoas passem por doenças e transtornos mentais. Sendo que pelo menos desses 23 milhões de pessoas, pelo menos 5 milhões de pessoas têm esses problemas em níveis moderado e grave. São milhões de pessoas que têm problemas mentais e emocionais. Não só isso, a Organização Mundial da Saúde diz que o Brasil tem a maior taxa de pessoas com transtornos de ansiedade no mundo.
somos número 1 na lista, com 9,3% dos brasileiros considerados como tendo transtornos de ansiedade. Estamos na 5ª colocação no que diz respeito à depressão. 5,8% da população sofre de depressão. E esses dados são da Organização Mundial da Saúde. Estamos vivendo uma epidemia de transtornos emocionais. Como pastores, nós vemos isso no dia a dia, porque somos chamados ao aconselhamento, estamos sempre dando aconselhamento pastoral e observamos que esses transtornos emocionais estão na base de quase todos os problemas com os quais as pessoas estão lidando. Sejam problemas de relacionamento com outras pessoas, sejam problemas pessoais, sejam problemas na sua vida espiritual, muitos desses problemas têm na sua raiz transtornos emocionais. Esse assunto ele é vasto demais para tratarmos em uma única mensagem, portanto eu quero abordar apenas 2 áreas que afetam a nossa saúde emocional e espiritual. Quem sabe em outra oportunidade podemos tratar de outras áreas. Mas são 2 áreas que eu quero tratar hoje à noite. Primeira área é a área de... Eu vou colocar 2 coisas juntas porque são bem próximas. Culpa e vergonha. E a segunda área de transtornos emocionais que vemos muito é a área de medo ou ansiedade. Também vou colocar essas 2 coisas juntas. Ou culpa, com vergonha muitas vezes que vem como consequência da culpa, ou então medo e ansiedade. De uma maneira ou de outra, esses 2 sentimentos afetam a saúde emocional de todos nós, em um grau maior ou menor, mas todos esses sentimentos afetam a todos nós. Mas quando eles estão fora de controle, eles têm uma grande influência na nossa autoimagem e são responsáveis por consequências sérias para a nossa vida. Esses sentimentos, eles podem estar presentes devido a situações reais em nossa vida, ou devido a mentiras que nos são lançadas pelo inimigo das nossas almas, o diabo, que é chamado pelo próprio Jesus de pai da mentira. Jesus nos disse que não há verdade nele, falando do diabo, não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. E ele nos ataca muitas vezes com mentiras que nos fazem cair na culpa, na vergonha, no medo e na ansiedade. Primeiro vamos falar um pouco sobre a culpa e a vergonha. Algumas situações que podem nos trazer esse sentimento de culpa ou de vergonha nas nossas vidas. Primeiramente, são as más escolhas que nós fazemos. Às vezes nós temos escolhas para fazer, às vezes não tomamos o devido cuidado com as escolhas que tomamos, e vamos e não pensamos direito e fazemos escolhas, seguimos algum caminho e depois nós nos arrependemos do que fizemos. Nos arrependemos das nossas escolhas. E talvez devido a algumas consequências daquelas escolhas que tomamos, passamos a sentir culpa pelas nossas escolhas. As nossas más escolhas muitas vezes podem trazer como consequência a culpa e a vergonha. Outra coisa que pode trazer isso são os pecados que
que nós cometemos contra Deus ou contra o próximo. O que é pecado? Pecado é quando nós desobedecemos à vontade de Deus para os seres humanos. Quando fazemos aquilo que Ele não quer que nós façamos, ou quando não fazemos aquilo que Ele quer que façamos. Quando vamos contrário à vontade de Deus para nós, cometemos pecado. E muitas vezes esses pecados trazem consequências para a nossa vida, consequências de culpa, consequências até de vergonha. Porque quando Deus estabelece um princípio para a nossa vida, Ele não faz ao acaso, Ele não faz porque está bravo conosco, porque quer nos ver sofrer, Ele faz porque Ele sabe o que é bom para nós. Ele sabe, como seres humanos, o que nós precisamos e das coisas que nós devemos ficar longe. E, portanto, Ele dá esses princípios porque Ele nos ama e Ele quer nos ajudar. Mas nós nos rebelamos contra Ele, queremos fazer da nossa maneira, pecamos e sofremos as consequências, muitas vezes com culpa e com vergonha. Às vezes nós violamos a nossa consciência. Sabe quando você sabe que deve fazer alguma coisa, mas não faz, e depois a consciência fica ali te acusando, Recentemente eu estava fazendo caminhada ali no Pissarrão, alguns dos irmãos acho que já me viram fazendo caminhada lá de manhã, e eu estava lá, estava pensando, orando. Eu uso esse tempo para orar, é um bom tempo para me concentrar, e eu passei uma hora e eu vi um senhorzinho de idade, que eu já tinha visto por ali antes, era um morador de rua, e eu vi que parecia que ele estava passando mal. Eu vi que ele até parece que deu uma vomitada ali por um lado e tal, e eu ali, e agora, o que eu faço, né? Eu paro, vejo se ele precisa de ajuda, ou o que eu faço, e eu fiquei, faço, não faço, e não fiz. E adivinha o que aconteceu? A consciência ficou pesada. Quando eu passei na minha outra volta, ele já não estava mais lá. Não pude consertar a situação. Fiquei me sentindo culpado. Eu não fiz aquilo que a minha consciência dizia que eu deveria fazer. E muitas vezes, quando nós não fazemos aquilo que devemos fazer, sentimos essa culpa e essa vergonha. Mas sabe de uma coisa? Às vezes sentimos culpa e vergonha quando não deveríamos sentir, por causa da mentira do diabo nas nossas vidas. Às vezes, aquela vozinha que sussurra na nossa mente, ou mesmo é dito verbalmente através de outras pessoas: você é feio, você é feia, olha só você, que feiura. E a gente fica se olhando, ai que vergonha, mas que vergonha, as pessoas estão me vendo assim, eu sou feio. E ficamos com vergonha por causa de mentiras do diabo. Às vezes, é aquela coisa dentro de nós que fala: você não entende nada, você é burro. Ou às vezes até as pessoas falam isso para a gente, não deveriam falar assim, mas falam, não sei porquê, você é burro. Até pais falam isso para os filhos crescem ouvindo isso dos pais: você é burro, você não entende nada. E aquilo vai trabalhando a nossa cabeça, a gente vai acreditando nessas mentiras que o diabo lança na nossa cabeça, e vamos crescendo com aquele sentimento de vergonha de nós mesmos, jogando na nossa autoimagem, aquela vozinha que diz na nossa cabeça: tudo que você faz dá errado, você é um perdedor,
Você não tem jeito mesmo, você não vai ser nada na vida, você é um perdedor. Você é culpado, porque tudo que você faz não dá certo, é culpa sua. Culpa sua. E a gente vai acreditando nessas mentiras. Carregamos essa culpa. Eu estou num aconselhamento pastoral com uma moça de 26 anos, que tem ouvido muito isso dos pais dela, e ela acredita isso de si mesma. Ela não fez nada de errado, mas ela ouviu tanta coisa negativa dos pais, que a sua autoimagem está lá embaixo, a sua confiança está lá embaixo, e ela acredita que tudo de mal que acontece na família dela é culpa dela. E não é. Às vezes, situações em que nós somos vítimas, mas nos fazem acreditar de que é a nossa culpa. Vocês já devem ter ouvido de muitos casos, talvez até conhecem pessoalmente casos acontece muito dentro dos casamentos, onde o homem bate muito na mulher, xinga a mulher, abusa mesmo fisicamente da mulher. Muitas vezes ela fica toda roxa, toda cheia de problemas, e depois que passa aquela confusão, ela diz: foi culpa minha, foi culpa minha. Não foi culpa dela coisa nenhuma, ele que é culpado. Mas a vítima muitas vezes se sente culpada por algo que ela não fez. Muitas das culpas que andam por aí são mentiras do diabo que as pessoas estão escutando. Então vamos passar para aquele segundo sentimento que causa tantos conflitos dentro de nós, que é o medo e a ansiedade. Existem situações que provocam medo e ansiedade. Quando existe um problema econômico, muitas vezes nós ficamos com medo de perder o emprego, medo de não conseguir fazer as vendas que temos que fazer, medo de não conseguir fazer as coisas baterem economicamente. Dá um medinho quando as coisas não estão bem economicamente. Na situação em que nós estamos vivendo hoje de insegurança, às vezes dá medo de sair na rua à noite, principalmente quando a gente está sozinho. Tememos por nossa integridade física por causa da existência do crime. Às vezes, a insegurança nos relacionamentos sociais. Temos dificuldade, às vezes, de nos expressar com os outros. Também há aquela situação muito conhecida, né, da pessoa que vem à frente de um público e fica com medo de falar em público. Situações que às vezes nos causam ansiedade ou medo quando não temos o hábito daquelas situações de lidar com o público. Ou às vezes é o medo da rejeição das outras pessoas, o medo de falar alguma coisa ou fazer alguma coisa onde nós seremos rejeitados pelas outras pessoas. Insegurança também nos relacionamentos familiares. Às vezes, cônjuges com medo de infidelidade do outro cônjuge. Algumas situações são normais, de que nos trazem uma certa insegurança, um certo medo. O problema é quando é exagerado. O problema é quando nós morremos de medo de tudo. Ou às vezes nós sofremos um trauma e por causa daquele trauma não conseguimos viver o resto da nossa vida sem medo. Não conseguimos nos desvencilhar daquele medo. Quantos aqui já não foram assaltados ou roubados ou tiveram sua casa invadida, alguma coisa? Eu acho que
Hoje em dia são raras as pessoas que não tiveram alguma situação assim. Ou então tiveram alguma coisa parecida que aconteceu com alguém bem próximo. E essas coisas causam medo. E às vezes esse medo não passa, ele fica causando problemas e conflitos internos, porque não conseguimos lidar com o medo e com a ansiedade. Mas isso também acontece por causa de algumas mentiras de Satanás. Da mesma forma que a culpa, o medo e a ansiedade são lançadas pelo diabo. É aquela vozinha que fica falando dentro da sua cabeça: vai acontecer alguma coisa de ruim. Não sei o que é, mas alguma coisa vai acontecer de ruim. Vai acontecer um acidente, você vai ficar doente, alguma coisa assim. Nada indica que há esse problema, mas alguma coisa fica falando, mentindo na nossa cabeça que alguma coisa vai acontecer de ruim. Ou então aquela vozinha que quando você está passando por uma dificuldade, uma situação difícil, você está lutando com aquilo, aquela vozinha que fala na sua cabeça: você não vai conseguir não, você não vai passar por isso não, desiste, isso é difícil demais para você, você não vai conseguir não. Essas mentiras que são lançadas na nossa cabeça, e às vezes passamos a acreditar nessas mentiras. Ou quando aquela vozinha diz: isso é muito mais grave, isso aí é muito mais grave do que você pensa, quando na verdade não é nada disso. Irmãos, será que o que eu tenho exposto aqui define você? Será que esse tipo de culpa, de vergonha, define o que você está passando na sua vida? Será que essa situação de medo e ansiedade exagerada define a situação pela qual você está passando? Se isso não define você, será que define alguém que você ama? Ou alguém que você conhece, que está passando por isto? Tudo que eu falei até agora é a má notícia da condição humana. Acho que consegui botar vocês para baixo, porque a coisa está feia. Essa é a má notícia da condição humana, e está desse jeito desde que o pecado entrou no mundo. Mas existem boas notícias. O Evangelho nos traz boas notícias que transformam esse estado de coisas. Nós não somos obrigados a viver dessa maneira. Nós não somos obrigados a viver puxados para baixo por toda essa sorte de coisas, esse tipo de coisas que acontecem dentro da nossa cabeça, os conflitos internos que nós temos. O Evangelho está aí para nos transformar. O Evangelho está aí para nos consertar. O Evangelho está aí para pegar os cacos e colar esses cacos e trazer-nos a uma nova integridade emocional e espiritual. Quando nós nos tornamos discípulos de Jesus Cristo, ou seguidores de Jesus, e permitimos que o Espírito Santo tenha liberdade de trabalhar na nossa vida, ele transforma a culpa em perdão, justificação. Nós somos considerados, quando somos remidos pelo sangue de Jesus Cristo, não somos mais considerados pecadores, culpados. Somos considerados perdoados, justificados diante de Deus. Isso significa que nós somos tidos por Deus, nos olhos de Deus, não temos culpa em cartório. Ele tira a nossa culpa, ele tira a nossa vergonha. Quando nós chegamos com medo e com ansiedade, ele transforma o nosso coração e ele nos enche de confiança, de tranquilidade,
e de paz. Isso é o que o Evangelho faz para o ser humano. Quando aquele relacionamento com Deus que estava rompido, ele é consertado, remendado, volta a ter um relacionamento com Deus, Deus começa a pôr em ordem todas essas rupturas que existem dentro de nós. E Jesus pagou um alto preço por isso. Como foi dito aqui agora há pouco, Ele pagou o preço com o seu sangue. Ele nos resgatou do pecado para restaurar as nossas vidas. Em 1 Coríntios nós lemos que vocês não são de si mesmos, vocês foram comprados por alto preço. E muitas vezes resistimos tentando viver a nossa vida da nossa maneira, com a nossa maneira de entender as coisas, com os nossos planos. Mas Deus quer coisas muito melhores para a nossa vida. Ele nos comprou, nós fazemos parte dele agora, pertencemos a Ele. Ele pagou um alto preço por nós, para poder consertar o que está rompido nas nossas vidas. Para os que antes tinham culpa e vergonha, vemos o que está escrito em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, falando da cruz, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Ele levou o nosso pecado, Ele levou a nossa culpa, Ele pregou tudo isso na cruz, pagou tudo isso com o preço do sangue, do seu próprio sangue. E agora, para que nós pudéssemos viver em justiça, curados da nossa culpa. Romanos, capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Os que são seguidores de Jesus Cristo, os que vivem em Jesus Cristo, não há mais condenação para nós, não há mais culpa. Sabe como é que é o negócio de ter o nome sujo? Você vai fazer alguma coisa na praça, não que eu já tenha tido essa experiência, mas algumas pessoas têm esse problema de ir fazer alguma coisa, aí eles verificam o seu CPF, você está com o nome sujo. Sei lá, não pode abrir uma conta bancária, não pode comprar um imóvel, não pode comprar um carro, sei lá, quais as coisas exatamente que isso impede. Porque o nome está sujo, você deve. Mas quando nós conseguimos, então, nós não, estou fazendo uma comparação com o que Jesus Cristo faz. Ele vai lá, Ele paga todas aquelas contas, tira o nosso nome do cartório, o nome não está mais sujo, qualquer um pode olhar o nosso CPF e ver que estamos sem condenação, não somos mais culpados. Isso é o que Jesus Cristo faz por nós. Para os que antes tinham medo e ansiedade, nós vemos na segunda carta de Timóteo, capítulo 1, versículo 7, porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor, de equilíbrio. Ele não colocou um espírito de medo, de covardia dentro de nós, mas Ele veio para consertar esse medo, essa ansiedade com a qual nós convivemos, para que nós agora não convivamos mais com esse problema, mas que possamos ter poder, amor e equilíbrio na nossa vida pessoal. Em 1 João capítulo 4, versículo 18, no amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor.
O amor de Jesus Cristo por nós expulsa o medo. E no seu lugar, o que nós vemos no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27. Jesus falando com seus discípulos, ele disse: deixo-vos a minha paz vos dou. Não a dou como o mundo a dá. Não é paz de que o mundo fala, paz aqui, paz ali. Não é assim que ele dá paz para nós. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração. Em outras palavras, não fique com medo, não fique ansioso. Nem tenham medo. Quando nós estamos em Jesus Cristo, Ele tira o nosso medo, a nossa ansiedade, e Ele nos dá paz. Paz, como em outro lugar nos diz, que é uma paz que passa todo o entendimento humano. Não entendemos como, mas Ele nos dá paz no meio das provações e dos problemas. Eu gostaria de convidá-lo a baixar as suas cabeças, fazer uma reflexão para a sua própria vida. Porque o nosso propósito hoje, o propósito desta mensagem, é que a mensagem do Evangelho possa trazer cura emocional para todos aqueles que estão sofrendo com a ruptura interna, com a culpa, com a vergonha, com a ansiedade, com o medo. O nosso propósito é que em Jesus Cristo, que o Evangelho de Jesus Cristo, permitindo que Ele faça o seu trabalho na nossa vida, que isso venha a trazer cura emocional para nós. Minha pergunta para você é: você está sofrendo de alguns desses problemas? E talvez não tenha sido esses dois que eu tratei mais hoje, talvez seja outro problema emocional que eu não mencionei aqui, porque, como eu disse, não podemos lidar com todos hoje. Talvez você esteja sofrendo emocionalmente, com conflitos emocionais na sua vida. Talvez devido a esses conflitos você está tendo problemas no seu relacionamento com outras pessoas. Talvez por causa desses conflitos internos, você não tem paz, não está conseguindo trabalhar direito. Agora é hora de entregar tudo isso para Jesus Cristo. Agora é hora de confessar e dizer: Senhor, eu não aguento mais, eu não tenho condições, eu já fiz tudo que eu sei fazer, eu não sei mais o que fazer. Entregue tudo isso para Ele. Não fique segurando, não fique tentando resolver por suas próprias forças. Entregue para Ele. Permita que Ele trabalhe o seu coração. Permita que Ele te transforme, te mude, te corrija. Porque Ele só quer o nosso bem. Ele quer restaurar a ruptura interna que cada um de nós levamos por causa do pecado. Talvez veio à sua mente algum parente, algum amigo próximo que está sofrendo também de problemas emocionais. Ore por esta pessoa nesse momento. Eu vou terminar com uma oração, mas antes de orar, eu gostaria de convidar aqueles que gostariam de vir à frente. Eu gostaria de orar por você. Eu vou orar por todos, mas quero orar por você de uma forma especial, se você quiser vir aqui à frente.
Eu vou dar um minutinho para permitir que as pessoas venham à frente, se quiserem, fique à vontade, não é necessário. Mas se você quiser vir aqui à frente, nós vamos orar para encerrar. Senhor, eu sei que tem várias pessoas aqui nesta noite que estão lidando com problemas emocionais. Alguns, Senhor, que eu não faço nem ideia, mas o Senhor conhece, porque o Senhor nos conhece como ninguém conhece, como nós mesmos nem nos conhecemos. Senhor, eu sei que muitos sofrem por causa da culpa, da vergonha, do medo, da ansiedade. Muitos sofrem de forma calada. E, Senhor, nós sabemos que o Senhor veio para trazer alívio para esses problemas emocionais. O Senhor veio para restaurar aqueles conflitos internos com os quais nós convivemos. Ajude-nos, Senhor, a confiar em Ti. Ajude-nos, Senhor, a confiar que o Senhor quer o nosso bem. O Senhor quer nos transformar, que o Senhor nos ama. E, Senhor, que possamos ter a coragem de vir diante de Ti, como disse uma das músicas que nós cantamos nessa noite, com quebrantamento diante de Ti, dizendo: eu estou quebrado, tome a minha vida e transforme-a, tome a minha vida e restaure-a. Senhor, eu creio que deve ter muitas pessoas aqui nesta noite que têm orado algo semelhante, que o Senhor ouça a oração de cada um deles, que o Senhor atue na vida deles, que o Senhor nos ajude, Senhor, a abrir mão de todos os nossos meios, de todos os nossos propósitos e planos para cumprirmos o Teu propósito para a nossa vida, Senhor, que é trazer a cura emocional para cada um de nós. Senhor, eu peço pelos Teus filhos e pelas Tuas filhas nesta noite, em o nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Chamar o grupo de louvor.